Capítulo 106 Um encontro de sorte. Croft deixou seu corpo cair. Ele não conseguia mais flutuar, então permitiu que a gravidade o derrubasse. Ele ficou ofegante no chão. Pode-se dizer que ele só chegou até aqui com a ajuda de seu arco de origem de baixo grau que agora estava ao lado dele. A bela arma foi um presente que ele fez seu pai adquirir para ele. Ele havia escolhido uma arma de longo alcance porque não estava disposto a lutar de perto. Ele não achava que precisaria disso naquela época, apenas parecia bom terça. Portanto, ele nunca foi treinado sobre como usá-lo corretamente. Seu nível de habilidade era péssimo no início, mas uns inimigos intermináveis o empurraram para fazer progressos em suas técnicas de arco e flecha. A ameaça da morte, mais as altas capacidades de aprendizado e o controle inato do corpo perfeito dos transcendentes, podem levar alguém à grandeza. Sem a arma poderosa e suas habilidades aprimoradas, ele teria morrido há muito tempo. Nada pode me impedir de grandeza. Ele gritou, para despertar. Uma única luta não era nada para ele, mas depois de várias dessas lutas de drenagem de energia, ele estava esgotado. O avião não tem energia origem para ele reabastecer sua força. Tudo estava agindo contra ele e nada está indo bem desde que seu pai o abandonou. Sinceramente, parecia que algo o estava impedindo de alcançar a aliança divina. Ele não tinha ouvido falar sobre a guerra porque seu dispositivo de comunicação estava bloqueado. É um dos muitos privilégios que congelou após a ausência de seu pai. Então ele estava empenhado em alcançar a aliança divina, para conquistar um lugar para si mesmo. Ele tinha certeza de que seria bem recebido, porque os deuses estão sempre recebendo aliados extras. A supressão da propagação da fé e de conhecimento comum, então, todo transcendente sabia que o fim dos deuses é apenas uma questão de tempo. É raro um transcendente optar por se tornar um deus mesmo diante dessa eventualidade, mas há alguns desesperados. Enquanto ele desfrutava de seu breve descanso, seus sentidos notaram algumas ondas de energia crescentes à distância. Ele estendeu seu sentido divino e o que viu o empalideceu de susto. Desisto. Ele disse e se preparou para fugir. Um novo oponente estava vindo direto para ele. O nível de energia desse estranho ser é muito superior ao seu nível. Então ele escolheu desistir, antes mesmo de lutar. Tem que estar no nível de um senhor da lei, pelo menos. Ele tentou estimar o nível de ameaça e não parecia bom, mesmo em sua estimativa mais baixa. Não era algo que ele pudesse lidar com qualquer tipo de confiança, mesmo com sua arma origem. Mas, como a maioria das coisas ruins que vê ocorrendo com ele não consegue fugir da entidade que se aproxima. Ao contrário da maioria das vezes, quando ele está preso, bloqueado ou emboscado, de forma que não consegue escapar de problemas, desta vez, sua velocidade é simplesmente muito lenta para criar mais distância entre eles. Isso provou que ele estava em desvantagem e não tinha esperança contra esse inimigo. A entidade que se aproximava continuou a se aproximar dele. Ele estava começando a entrar em pânico. Assim como ele estava prestes a trazer uma das armas proibidas de uso único de destruição mútua, ele notou algo peculiar. Devido à proximidade, ele finalmente pode sentir o tipo particular de energia que a entidade possuía. Ele percebeu que era energia divina. Isso significa que qualquer que seja a entidade, ela é um deus ou está relacionada a um. A energia divina é a energia única dos deuses. Será que eles enviaram alguém para me pegar? Isso não pode ser verdade. Não sou tão importante, e não contei a ninguém meu destino. Como eles saberão onde me encontrar? Eles são deuses de qualquer maneira, eles são capazes de muitas coisas. Eles podem ser capazes de me rastrear. Há apenas uma maneira de descobrir. Ele estava com a barriga cheia de perguntas. Ele decidiu esperar e descobrir. Não era como se ele pudesse escapar de qualquer maneira. Se as coisas corressem bem, ele teria uma carona em direção à aliança divina, ou, melhor ainda, uma ligação com um dos deuses. Obter a ajuda de uma entidade tão forte tornará sua jornada mais suave e seu objetivo de divindade terá mais chances de sucesso. Ele tinha sua mente focada em seu dispositivo espacial, apenas no caso de precisar de um impedimento, se as negociações falharem e a violência se tornar uma opção. A entidade brilhante continuou a se aproximar dele. Nem mesmo respondeu a transmissões mentais direcionadas ou mensagens transmitidas. O fato de não estar disposto a se comunicar com ele encheu Croft Jr. de pavor, mas não havia outra opção a não ser esperar para ver. Esse pavor começou a aumentar acentuadamente quando a entidade não parava de jeito nenhum, parecia que queria bater nele. Ele pulou para o lado para evitar a entidade.
Foi um erro por pouco, mas a rajada de uma explosão o atingiu por trás com força total. Ele foi catapultado para o alto, o que tornou sua queda no solo muito desagradável. Desta vez, ele se deitou no chão sem pensar em se levantar. Seu corpo estava muito danificado para lutar decentemente, então, ele desistiu de todos os pensamentos de resistir. Mesmo que usasse a bomba rúnica que planejava usar, não seria capaz de escapar do raio de explosão. De qualquer maneira que ele olhasse para a situação, era a morte ou o que quer que a entidade planejasse para ele. Mas segundos viraram minutos e minutos viraram mais minutos sem que nada acontecesse. A entidade não se aproximou dele nem tentou se comunicar com ele. Ele sentiu o nível de energia da entidade caindo rapidamente, não parecia nada normal. Talvez esteja morrendo. Croft Jr. pensou consigo mesmo. Este período de descanso lhe deu tempo suficiente para descansar, mas ele não conseguiu recuperar energia. O plano inferior não tem energia de origem para ele se recuperar de seu uso anterior. Quando sua energia acabar, ele não poderá mais usar sua arma origem. Não há como reabastecer a energia de origem além da essência da origem. É assim que as cidades com energia origem conseguem. Através da diluição da essência origem. Ele pode ter sido rico, mas a essência pura da origem não é algo que o dinheiro possa comprar. O acidente anterior parecia ter assustado qualquer animal, mas ele sabia que era apenas por um curto período de tempo. A perturbação atrairá feras curiosas e confiantes para vir a investigar mais tarde. Ele não queria estar aqui, então decidiu começar a se mover. Mas primeiro, ele queria ver o que quase colidiu com ele. Ele caminhou em direção à cratera que o acidente criou. Um incêndio já havia começado a queimar e se espalhar ferozmente. A madeira que o fogo estava usando como combustível aumentou as chamas a níveis assustadores. Para economizar energia, ele criou uma barreira simples para protegê-lo das chamas, mas teve que reforçá-la várias vezes à medida que se aproximava do centro da destruição, o que aumentava seu consumo de energia. O que ele viu no centro o deixou sem fôlego. Era um lindo orbe brilhando com luz divina. Foi simplesmente glorioso. Apenas uma palavra lhe veio à mente para explicar tamanha glória divina. Divindade. Ele murmurou incontrolavelmente. A divindade parece coisas diferentes para seres diferentes. Pode parecer um objeto, um conceito ou uma ideia. O que pode ser acordado, e que parecerá o seu maior desejo. Pode parecer uma montanha de riqueza, um bando de companheiros, um poder imparável ou uma influência irrepreensível. Ele vai acenar para você usando seus desejos e anseios mais íntimos e prometendo sua realização. De certa forma, é semelhante às tentações de um demônio. Ele também aceitará sua alma para a troca, exceto que a divindade cumprirá todas essas condições e mais sem más intenções. Se Croft fosse uma criatura abaixo do nível do transcendente, ele teria ficado hipnotizado pelo orbe à primeira vista. Ele estaria salivando se tivesse saliva na boca. Mesmo agora ele podia sentir o fascínio do poder. O orbe sussurrava promessas de evolução e glória para ele. Todo o seu ser também ansiava por isso. Parecia que ele estava com sede em um deserto, mas ele se deparou com um pequeno oásis de água. Tudo o que ele tinha que fazer era se abaixar e beber. Uma reação inofensiva e instintiva. Croft não foi hipnotizado pelo orbe para avançar por causa de sua força, mas ele próprio avançou. Seus desejos o levaram a se aproximar cada vez mais. Pensar que enfrentei calamidades e mais calamidades no meu caminho. Tive que lutar com tudo que tinha apenas para me manter vivo. A explosão quase me matou, mas eu não morri. Era como se o mundo estivesse contra mim, mas perseverei. Agora a própria divindade veio a mim. Este deve ser o meu destino. Estou destinado à grandeza. Ele chorou de alívio enquanto avançava. Esta divindade é a resposta para todos os seus problemas e ele concordou de todo o coração. O que há para não concordar? Capítulo 107 Mortal mais divindade é igual a transformação divina mais fé é igual a divino. O fato de que um Deus teve que morrer para ele obter essa divindade não importava para ele. O que importava é que a divindade caiu do céu bem ao seu alcance. Ele se tornaria um Deus e viveria para sempre. O orbe divino saltou em sua direção assim que ele chegou a 1 metro dele. Outra prova de que o escolheu. Ele permitiu que a divindade entrasse em seu corpo. Seu corpo começou a brilhar e mudar. Ele podia sentir cada fibra de seu ser gritando de êxtase, enquanto evoluía para algo maior que mortal.
Em vez disso, ele está se tornando algo divino. Ele podia sentir o poder crescer dentro dele espontaneamente. Sua alma se solidificou e se tornou imperecível. Seu corpo se transformou em um recipiente divino para sua alma transformada. Seu núcleo de origem congelou, significando que ele havia fechado a porta para o caminho da perfeição. Uma chama começou a queimar assim que sua alma e corpo divino se fundiram. Só então, ele se tornou um Deus completo e começou a subir involuntariamente. Ele estava ascendendo ao plano divino, mas as mudanças ainda não haviam terminado. A divindade pertencia ao antigo grande Deus do arco e flecha e da caça. Portanto, tinha muita energia e divindade para conceder. O domínio também estava completo e foi totalmente fundido com a divindade, então não há nenhum gargalo para ele. A energia divina contida na divindade se entrelaçou como um fio no tecido da existência de Croft. Então a divindade cristalizou esse tecido em uma coisa dura, quase inquebrável. Isso o fez ganhar a vida eterna. Depois de tudo isso, a autoridade do domínio do arco e flecha e da caça fundiu-se com ele e tornou-se o canal entre sua existência e sua divindade. Sua força começou a aumentar até se tornar um grande Deus, o equivalente a um soberano. Sua força é muito mais fraca que a de um rei da lei, mas ele só precisa reabastecer sua força, divina e divindade, para atingir o pico mais uma vez. E pelo ritmo com que recebia orações, não precisaria de muito tempo para isso. Ele ainda não ouviu as orações, decidiu primeiro aproveitar os benefícios de sua nova posição, antes de enfrentar o trabalho. Se ele tivesse escutado, talvez tivesse decidido encerrar o processo de conversa aqui e agora. Mas ele não ouviu, ele já estava se comportando como a maioria dos deuses que apenas fogem de suas responsabilidades. Fluxos de fé começaram a fluir em seu fogo divino e foram purificados em energia divina. A energia divina é então condensada em divindade, mas em um ritmo muito mais lento. Uns pedidos de ajuda e orações o encheram de poder e senso de propósito. Ele tinha pessoas que elevam, adoram e precisam dele, agora. Ele é um homem mudado. Não mais mortal, mas um Deus. O grande Deus do arco e flecha e da caça. Com esta identidade devem vir as memórias do seu antecessor, mas ficou muito pouco. O registro das memórias parecia perdido, algo o destruiu. A pouca informação que continha explicava como a divindade chegou até aqui. A divindade estava vagando no vazio entre o divino e o plano principal. Então sentiu um indivíduo particularmente poderoso o suficiente que estava usando um arco. Essa pessoa tinha o desejo de se tornar um deus, e a crescente habilidade no uso do arco e flecha finalmente convenceu a divindade a descer. Croft Jr., quero dizer, o grande deus Croft descobriu que ele não era o melhor substituto, ele era apenas a única opção para um sucessor neste momento. É apenas a minha boa sorte. Isso era o que ele tinha a dizer sobre isso. O tempo para a herança de memória era curto por causa das memórias escassas, então, ele não tinha nada para fazer, até chegar ao vazio entre os planos. Nesse ponto, o poder do mundo o reconheceu e lhe concedeu a energia necessária para construir um novo reino divino. O antigo já estava quebrado além do ponto de recuperação. O que quer que tenha destruído o antigo Deus também destruiu o reino divino, mas o grande Deus Croft permaneceu alheio a esse fato. A perda da herança significa que ele não seria capaz de usar a vasta riqueza de seu antecessor, e também perdeu o acesso ao de peticionários, hostes angelicais e estruturas de defesa. Ele seria obrigado a construir uma nova fundação, mas não se importava. Ele preferia assim, para começar um novo aspecto de sua vida com coisas novas. Ele não precisava se preocupar com dinheiro de qualquer maneira, seus crentes irão juntar sua riqueza para seu Deus usar. É trabalho dos clérigos se preocupar com dinheiro e encontrar maneiras melhores de espoliar a congregação. É seu trabalho, como um Deus, gastar esse dinheiro. Seu reino divino foi concluído em pouco tempo e ele ascendeu com ele ao plano divino. As primeiras coisas que ele viu ao chegar ao plano divino foram a inquietação na cidade divina e outro Deus ascendente. Deve ser uma coincidência. Ele pensou para si mesmo. Que outra explicação poderia haver para a criação de dois novos deuses ao mesmo tempo? Tal coisa é incomum, então, ele raciocinou que deve ser uma coincidência. Ele não se importava com a agitação na cidade divina por enquanto. Mas quando ele subiu mais alto no firmamento acima da cidade divina, a próxima coisa que ele viu foi uma cena de batalha. Não eram as pessoas da planície principal atacando o plano divino. Era um grupo de deuses atacando um reino divino com sua hoste de anjos.
O Deus defensor também tinha sua hoste de anjos que chegavam aos milhões, mas ele era superado em número pela força combinada de seus inimigos. Mesmo assim, levará muito tempo até que suas forças sejam derrotadas. Um exército de milhões, com lealdade eterna, ao seu Deus levará um tempo para ser reduzido a nada. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou a ninguém em particular. Então ele balançou a cabeça com pena. Nenhuma organização pode realmente existir sem conflitos. Somente a linhagem real pode unir as pessoas. Ele raciocinou que uns problemas ocorrem quando uns interesses importam. Alguns problemas só podem ser resolvidos com violência. Ele estava apenas surpreso que uns deuses escolheram lutar aqui no plano divino. Eles geralmente iniciam guerras religiosas para resolver suas disputas. Ele sentiu que era uma pena que eles estivessem desperdiçando sua força de trabalho e recursos em conflitos internos. Provavelmente, somente quando uns inimigos externos vierem, eles se unirão em solidariedade. Ele os ridicularizou. Eles estavam lutando como selvagens autodestrutivos. Como ele poderia não zombar deles? Ele se considerava sortudo por ter se tornado um deus com a força de um grande deus. Ele não terá muito a temer e seu status deve conceder-lhe uma palavra a dizer na tomada de decisão dos deuses. É uma atualização do tratamento que ele recebeu na família Gastorix. Pode não haver tantos reinos divinos quanto ele esperava, mas tudo parecia bem, exceto pelas lutas internas cancerosas que ele está sendo obrigado a testemunhar. Sua ascensão não passou despercebida e 4 anjos blindados se aproximaram dele. Outros 4 anjos blindados também se aproximaram do outro novo Deus. Os anjos tinham 10 grandes asas que brilhavam resplandecentes em uma auréola dourada acima de suas cabeças. A força que eles possuíam fez o grande Deus Croft se sentir ameaçado. Cada um poderia igualá-lo, ele seria impotente para resistir a 4 deles, ao mesmo tempo. Por favor, venha conosco, sua divina graça. Nossa Majestade, ó Deus Rei do Panteão Virut, gostaria de recebê-lo pessoalmente. Um deles deu um passo à frente e disse: será uma honra, respondeu Croft. Parecia que não havia necessidade de lutar. Os anjos eram apenas uma festa de boas-vindas. Então ele saiu, com eles enquanto eles o cercavam em uma formação quadrada organizada. Ele ficou impressionado com a força que o Deus Rei havia mostrado e sentiu-se encantado por um figrão cuidar pessoalmente de suas boas-vindas. Os anjos são vasos criados a partir das almas dos crentes, esses vasos são então concedidos com poder e vontade de seu Deus. O nível de força que um Deus pode conceder é um nível abaixo deles. Ele é um grande Deus, então, ele só pode criar um anjo de 8 asas que esteja a par de um Deus elevado. Deuses celestiais podem criar 11 asas, enquanto apenas uns supremos podem criar anjos de 12 asas. O outro novo Deus, também, foi convidado e, ele também concordou. Uns 2 eram novos aqui e não seria bom menosprezar o Deus mais forte do panteão em seu primeiro dia aqui. Pode haver muitas coisas que eles gostariam de ver e fazer, mas eles poderiam reservar algum tempo para ver o Deus Rei. Ele poderia, até mesmo responder suas perguntas e preencher as lacunas em seu conhecimento. Em suma, não havia razão para recusar o convite. Capítulo 108 O modo de vida de um Deus. Quando uns 2 grandes deuses começaram a se mover com sua escolta angelical, outro Deus ascendeu. A visão disso mais do que assustou Croft. Sua mente estava cheia de perguntas e suspeitas crescentes. Como é que 3 deuses ascenderam em rápida sucessão? É uma grande coincidência, ou muitos deuses morreram recentemente. Somente algo assim pode criar tanto vazio em posições piedosas a serem preenchidas. Afinal, esta não é a era da ascensão divina que veio imediatamente, após a era dos transcendentes. Os deuses estavam ascendendo em massa, porque era o caminho mais viável após a transcendência. O avião não podia mais atender aos transcendentes e o antigo campo de batalha estava sangrento com guerras por oportunidades. Tornar-se um deus era uma alternativa mais segura e fácil para se fortalecer naquela época, então muitas ascensões aconteceram. Mas em que época estamos agora? Novas posições divinas não são mais criadas e os deuses dificilmente ascendem, mas aqui estamos, com 3 deles, e ao mesmo tempo nada menos. De onde vieram tantas posições piedosas? Algo está acontecendo. Muitos deuses morreram, isso poderia ter algo a ver com o cerco que está acontecendo no plano divino. Croft começou a suspeitar que os deuses poderiam não estar em paz como ele pensava. Talvez eles estivessem lutando em guerras de facções. Ele já ouviu falar disso antes. Uma guerra entre facções da mesma organização.
Era para ser uma história assustadora contada aos filhos rebeldes da família, para ensiná-los sobre o conceito de unidade. Uns deuses são tão relaxados que assistirão a um dos seus sitiados por outro sem parar. Nesse caso, o que o Deus sitiado poderia ter feito para justificar tal coisa? Sua mente foi enviada para um tumulto. É por isso que o Deus Rei está me convidando. Para que eu possa escolher uma facção. Ou talvez, ele queira me aconselhar a não fazer isso. O que devo fazer? Eu sou apenas um novo Deus. Ele não sabia o que fazer, então resolveu trazer suas dúvidas ao conhecer o Deus Rei. Ele também gostaria de saber como tal figura permite que algo assim aconteça. Isso nem é um assassinato, ou um ataque rápido, é uma guerra divina completa. Mesmo tendo uma barriga divina cheia de perguntas, ele não perguntou a seus acompanhantes. Os anjos podem ser eternamente leais, mas isso não significa que seus mestres confiam neles. Os anjos não sabem o que está acontecendo com os deuses, eles apenas seguem ordens. Mesmo que soubessem, ele não perguntaria. Eles podem ser tão fortes quanto ele, mas sua classe é, fundamentalmente diferente. Eles são apenas uma extensão da influência de um deus, como sua mão ou pegada. Não há como ele ser visto brincando com a ajuda, divino ou não, os anjos estão abaixo dos deuses. Apenas criará uma imagem ruim, para ele pedir ajuda a um anjo. Ele é um grande Deus, agora ele deve agir como um. Ele deve agir grandiosamente. Ele notou que nenhum anjo iria convidar o terceiro novo Deus. Você não vai convidá-la? Ele perguntou ao anjo que falou com ele antes. Ele imediatamente se arrependeu de ter feito aquela pergunta. Sua curiosidade superou sua grande contenção. Sua graça divina não é um grande Deus. Recebemos ordens para trazer apenas novos grandes deuses. O anjo respondeu, sem olhar para trás. É assim mesmo? Tratamento especial. Eu gosto disso. Croft pensou consigo mesmo. Pode haver muitos aspectos obscuros em sua experiência, como um novo Deus, mas ele estava gostando cada vez mais de seu novo status. É ao contrário do tempo em que as pessoas costumavam agir com deferência em relação a ele por causa da vasta riqueza de seu pai, isso se deve totalmente à sua própria influência. Ele finalmente ultrapassou Goto e todos os seus primos que tiveram um desempenho melhor do que ele. O que havia para ser infeliz? O pequeno grupo se aproximou de um grande reino divino sentado no ponto mais alto do firmamento. Destacava-se entre as demais, como uma gloriosa catedral entre as cabanas da aldeia. O reino divino de um Deus em um avião em miniatura. É um grande pedaço de terra que está completamente sob o controle de seu Deus. É cercada por uma barreira que demarca essa área de influência do Deus. Dentro da barreira, o Deus pode fazer qualquer coisa, mudar o clima ou o terreno. Cada ação custará ao Deus uma certa quantidade de força divina. Essa barreira também funciona para proteger o reino divino de invasões, pode ser opaca ou transparente. O tamanho do plano divino é determinado pela força e influência do Deus no plano principal. O reino divino do Deus Rei é o maior que o grande Deus Croft já viu até agora. Ele duvidava que qualquer outro pudesse ser maior e duvidava ainda mais que qualquer reino divino pudesse chegar perto de sua opulência e grandeza. O Rei Deus pode não ser mais rico que meu pai, mas ele sabe como viver direito. Croft apreciava a exibição de riqueza, era totalmente diferente de seu pai, cujo principal vício é experimentar cozinhas exóticas. O homem nem precisava comer, mas estava estranhamente obcecado por comida. Ele havia perguntado a seu pai várias vezes no passado e seu pai simplesmente sorria. A única vez que ele respondeu à pergunta, seu pai disse que reservar um tempo para comer pode ser considerado um desperdício de dinheiro e esforço, mas salvou sua vida várias vezes e continuará a fazê-lo. Croft balançou a cabeça ao pensar em seu pai. Ele planejava acertar as coisas com ele mais tarde. As refeições de seu pai podem ser caras, mas não se comparam a ladrilhar o chão em que você anda com pratos grandes ou ter jardins de pedras preciosas. Usar placas grandes para qualquer coisa é considerado o ápice do luxo. Não serve para nada, não é durável, forte ou possui alta resistência à tração. É frágil e facilmente dobrável. A única coisa boa é sua capacidade de liberar luz difratada. Em outras palavras, é um metal que se decompõe em condições normais em radiação eletromagnética na forma de um arco-íris. Mesmo que sejam usados para qualquer coisa, você precisará reabastecer-los, porque o metal perderá volume e massa constantemente. Mas para o que você os usa terá um show de luzes automático, para você até que o metal ceda completamente.
Se ele não fosse um grande deus e tivesse que estar atento às suas ações, ele teria assobiado ao ver a passarela maravilhosamente iluminada. Ao lado dele, está o jardim de pedras preciosas. Em vez de flores e lindas plantas, por que não plantar um de pedras preciosas? Tem que ser pedras muito preciosas, ou o fator de opulência não seria óbvio. Essas gemas absorvem o show de luzes do arco-íris e o liberam depois de adicionar algumas cores não naturais à mistura. É honestamente uma grande visão digna do Deus Supremo. Croft continuou a admirar o show de luzes enquanto eles voavam. O engraçado é que você esperaria que a pobreza fosse erradicada entre os crentes, se o Deus pode ser tão perdulário, mas isso não é verdade. Crentes pobres são a melhor fonte de fé e fornecem um fluxo constante de orações. Um Deus não deve se livrar dos pobres. Pessoas pobres e fracas sempre precisarão de deuses. Além disso, não é preciso muito para surpreendê-los e assombrá-los. Uma chuvinha aqui e ali os manterá fiéis e enquanto não tiverem o estômago cheio, sempre virão à igreja para rezar. Crentes pobres são o melhor estoque de crentes. Eles foram levados a um prédio alto no topo de uma montanha no centro do reino divino. A montanha inteira é composta por uma única joia brilhante cujo único trabalho é absorver todos os sons ao redor e convertê-los em música. É uma montanha musical de valor incrível. Nunca vi uma pedra musical tão grande. Não sabia que podiam ficar tão grandes. Croft se perguntou como o Deus Rei poderia conseguir algo assim. Talvez eu devesse perguntar a ele. Ele certamente tem bom gosto. Uma pedra de música não é uma coisa altamente valiosa. Geralmente são vistos como pedrinhas ou pedrinhas com as quais as crianças brincam. É surpreendente que o Deus Rei tenha conseguido transformar tais itens de baixo valor em itens de luxo. Talvez o ápice do luxo não seja gastar uma quantia exorbitante em coisas preciosas, e transformar coisas sem valor em preciosas gastando uma quantia exorbitante com elas. Ele se sentiu iluminado sobre o modo de vida de um Deus. Enquanto uns mortais usam sua riqueza para acumular coisas valiosas, uns deuses usam a riqueza que ganharam dos mortais para acumular coisas sem valor. De certa forma, é ser um precursor do luxo. Capítulo 109 O amor de um Deus por seus peixes. Mais e mais visões de abundância atormentaram seus olhos até que chegaram ao grande salão do Deus Rei. O Deus Rei não estava por perto. Em vez disso, eles encontraram alguns outros deuses esperando por uma audiência. Croft estava se sentindo um pouco descontente por ter que esperar pelo Deus Rei. Provavelmente é uma demonstração de força nos fazer esperar. Ele resmungou. Então ele notou que os outros 6 deuses que esperavam eram todos grandes deuses. Eles também eram fracos como ele. Por favor, diga-me que estes não são novos grandes deuses. Ele perguntou à escolta angelical brincando. Sim, sua graça, divina. Eles são todos novos grandes deuses. A escolta então saiu da sala. Estou ferrado. Não sei como, mas sei que estou ferrado. Ele gritou interiormente. Este foi o momento em que ele percebeu que se tornar um novo Deus pode não ter sido a melhor decisão que já tomou. Ele continuou a sorrir externamente. Os 2 novos deuses somavam um total de 8 novos grandes deuses. Ou eles estavam esperando, há muito tempo por uma audiência com o Deus Rei, ou ascenderam juntos em um período de tempo relativamente curto. Eles se misturaram e fizeram as perguntas que estavam incomodando a todos. Os grandes deuses não sabiam muito, mas a pouca informação que tinham entre todos eles apenas provava que suas suspeitas estavam certas. Os 6 grandes deuses não esperavam há muito tempo, apenas 2 dias no máximo. Isso significa que muitos deuses poderosos morreram recentemente. As coisas não pareciam nada boas. Felizmente, eles não tiveram que esperar muito antes de seu anfitrião chegar. Ter que lidar com uma sensação corrosiva de pavor não é uma experiência agradável, mesmo para um deus. O Rei Deus apareceu, em um flash de luz brilhante. Croft notou que o Rei Deus estava usando armadura e havia amarrado muitas outras armas. Ele era como uma armadura de 2,6 metros de altura. O Deus Rei estava praticamente vestido para a batalha. Ou esse era seu traje normal que ele sempre usava por qualquer motivo, mesmo em sua própria casa, ou ele estava se preparando para lutar, ou ele lutou recentemente. Croft esperava, por ele, que fosse a primeira razão. Bem-vindo à minha humilde residência. Odd abriu os braços em um grande gesto. Sua voz cresceu e ecoou dentro do grande salão. Humilde meu pé. Isso era o que Croft gostaria de dizer a Odd.
Ele não tinha bons sentimentos em relação a esse suposto supremo do panteão. O Deus era muito vistoso, algo que ele apreciava há pouco tempo, mas, quando combinado com o fato de ter feito grandes deuses esperarem por ele aqui por 2 dias inteiros, a atitude vistosa tornou-se desagradável. O Deus Rei foi desrespeitoso, ou os estava reunindo aqui, para que não pudessem correr por aí. Ambas eram opções desagradáveis. Ainda assim, ele sorriu e cumprimentou o Deus Rei. É um prazer conhecer Sua Grande Majestade. Os outros grandes deuses também mantiveram seus sentimentos de descontentamento para si mesmos e trocaram gentilezas com seu anfitrião. Você gostaria de um refresco, ou algo gostoso para comer? Eu tenho este peixe importado realmente caro que vai te surpreender. Por que você não tenta? Odd ofereceu. Obrigado por sua grande hospitalidade, mas alguns de nós já estamos aqui há algum tempo. Temos coisas a fazer e arranjos a fazer como novos deuses. Não podemos nos dar ao luxo de ser tão despreocupados quanto você. Um dos grandes deuses o rejeitou. É mesmo? Vai ser uma pena perder uma comida tão boa. Não vai tomar muito do seu tempo. Odd insistiu. A conversa sobre comida deixou Croft ainda mais impaciente para terminar esse encontro. Isso o lembrava muito de seu pai. Ele só queria deixar este lugar. Ele perguntaria a outros deuses sobre as perguntas que tinha mais tarde. Infelizmente. Podemos, por favor, acabar com essa reunião e continuar com nossas vidas. Croft fez a rejeição desta vez. Receio que você não possa partir. Pelo menos não ainda. Odd respondeu, casualmente. Sua atitude e a maneira como ele se sentava em seu trono começaram a irritar Croft. Estava irritando-o muito ser desconsiderado assim. Eu ainda sou um grande deus. Você não pode me tratar assim. Ele reclamou, internamente. Por que não? Um grande deus perguntou. Odd suspirou, antes de responder. Você vê, se fosse em tempos normais, você poderia ser considerado sortudo por se arriscar na divindade de um deus caído. Mas agora, nem tanto. Isso tem a ver com o grande deus que está sendo atacado. Outro grande deus perguntou. Foi o grande deus que acompanhou Croft aqui. Infelizmente. É em parte por isso que este é um momento ruim para alguém ser um deus. Mas por que não adiamos esta conversa desagradável até que tenhamos comido? Afinal, é uma conversa de jantar terrível. Odd bateu palmas, e vários anjos de 10 asas apareceram. Uma mesa de comida também apareceu em outro canto do grande senhor. Odd se levantou de seu trono, e caminhou em direção à mesa. Ele não convidou os deuses para se juntarem a ele novamente, porque não precisava. A visão dos anjos intimidou os grandes deuses, então eles seguiram o Deus Rei. Seus 12 anjos alados não estavam à vista, mas uns deuses tinham certeza de que seria fácil para Odd convocá-los. Não é como se fosse necessário convocar tal nível de força de qualquer maneira, a quantidade atual de poder aqui é mais do que suficiente para colocar uns novos deuses em seu lugar. Então, eles se sentaram à mesa e comeram de má vontade. A comida era magnífica. Pelo menos Odd pensava assim. Os outros deuses na mesa não pareciam gostar muito, eles com certeza não diziam nada, mesmo que pensassem bem sobre isso. Não houve conversa de jantar ou conversa fiada. Não houve elogios ao chefe, ou ao anfitrião. Ele pode ser seu guardião e pode ter roubado sua liberdade, mas a educação custa uma coisa. Ele teria aceitado mesmo que eles tivessem feito uma encenação ou uma demonstração de falso apreço. Ele sabia que não deveria se importar com a opinião deles, porque de que valem as opiniões dos deuses prestes a morrer? Ainda assim, um simples obrigado não será a morte deles. A morte deles está marcada para mais tarde. Houve uma exceção embora. Um dos novos grandes deuses, o deus da comida e da culinária, gostava muito da comida. Comia com gosto, embora não quisesse. Sua divindade pode tê-lo compelido a comer, mas ele se recusou veementemente a complementar o chefe. Esse foi o pior crime nesta mesa. Outros apenas seguiram os movimentos, mas esse cara pediu segundos, mas ainda estava mal-humorado com toda a coisa do aprisionamento forçado. Claramente um hipócrita, ou pior, alguém que não é honesto consigo mesmo. Odd ignorou todos esses atos de desrespeito. Aqui está ele, sendo um anfitrião magnânimo, mas eles só queriam cuspir na cara dele. Está tudo bem, porém, o mínimo que ele poderia dar a eles é a última refeição. Cabe a eles aproveitar a oportunidade única de comer o peixe dinco. O peixe dinco sai nas profundezas de um vulcão poderoso e ativo.
Não é um vulcão comum, mas um com uma linha mana lei. O aprimoramento devido ao suprimento contínuo de mana torna o vulcão inacessível por qualquer coisa abaixo do nível dos transcendentes. Também torna o peixe incrivelmente delicioso. O fato de que o peixe só pode ser colhido por transcendentes deveria ser suficiente para fazer qualquer um apreciá-lo, mas isso não é tudo que o peixe oferece. A carne do peixe irrompe em pequenas explosões dentro da boca que imitam um vulcão em erupção. É como comer bolhas saborosas. A sensação e o sabor explodem os sentidos e trazem total euforia. É uma iguaria sem preço. Quando ele pensou um pouco mais sobre isso, ele percebeu que não deveria ter trazido seu peixe premiado para algumas pessoas que vão morrer em breve. É francamente um desperdício de bom peixe. O peixe deve ser oferecido aos visitantes que terão a oportunidade de contar, ou se gabar. Essas pessoas só poderão levar o testemunho para o túmulo. E mesmo assim, eles podem não ser honestos sobre o gosto por causa de como morreram. A percepção estragou seu humor e arruinou o resto de seu jantar. Que desperdício de bom peixe. Ele resmungou, alto o suficiente para eles ouvirem. Eles podem estar insatisfeitos com ele, mas ele também está insatisfeito com eles e quer que saibam disso. Ele se sentira obrigado a convidá-los para uma última refeição, porque as últimas reuniões acabaram mal. Ele esperava um pouco de interação amigável com eles se os alimentasse com seu peixe premiado. Capítulo 110 Fertilizante de nível Deus. As coisas têm estado tensas recentemente. A guerra no plano principal havia aumentado. Os deuses estavam perdendo, e eles estavam perdendo muito. Eles estavam perdendo tanto que as pessoas vinham chutá-los quando eles caíam. É assim que você sabe quando está no seu nível mais baixo. Os inimigos que os deuses fizeram ao longo de sua história de guerras divinas e pessoas com várias ofensas e queixas vieram em massa. Essas pessoas não podiam fazer nada significativo para os deuses antes, mas as coisas mudaram agora. Um único canudo pode quebrar as costas de um camelo na quantidade certa, uma quantidade menor se esse camelo estiver doente e enfraquecido. Esses odiadores que vieram se juntar ao fiasco que é a guerra, são as palhas. Os deuses já estavam encontrando dificuldades para lidar com os blocos de pedra que os sobrecarregavam, mas ao invés de obter ajuda, eles obtiveram retribuição. Alguns até criaram um jogo para caçar clérigos, paladinos, clérigos e qualquer coisa relacionada ao divino. Os chefes dos sacerdotes concedem pontos altos, enquanto o chefe do Papa recebe uns pontos mais altos. É um ato de completo sacrilégio e blasfêmia, algo que normalmente será recebido com a ira rápida de todo o panteão, mas não há nada que ele possa fazer sobre isso, agora. Ele tem monitorado o movimento daquele deus de origem desde seu último encontro, para que eles possam implantar sua resistência onde realmente importa. A boa notícia é que nenhum novo deus da origem veio para se juntar à guerra contra eles. A má notícia é que o deus da origem estava começando a ficar inquieto sem nada para fazer lá embaixo. As chances de que o inquieto criador de problemas chegue aqui em pouco tempo estão aumentando. Odd tinha que estar preparado para tal eventualidade. Ele não podia contar com a sorte, porque quando coisas ruins acontecem, elas vêm ondas. Então ele tentou colocar algumas coisas no lugar para lidar com essa eventualidade desagradável. O panteão juntou sua riqueza e tentou empregar um deus de origem poderoso, mas a maioria recusou por vários motivos. Eles não queriam ir contra o conselho racial de um plano inteiro, só acabaria mal se ousassem. Eles também ficaram desanimados com o fato de o campo de batalha estar em um plano frágil. É muito arriscado lutar em uma situação tão precária. Um movimento errado e eles estão ferrados. Uns que concordaram apenas prometeram enviar clones para lutar no avião, enquanto eles só irão com tudo no plano divino. Odd não queria que os deuses de origem brigassem no plano divino, o que é praticamente uma receita para o desastre. Ele queria que eles impedissem o criador de problemas do deus da origem de vir aqui, não para entretê-lo. Ele só poderia aceitar mesmo com a declaração expressa dos deuses da origem de que eles não estavam lutando para ajudá-los a vencer. Portanto, embora o panteão gastasse fortunas para contratar deuses da origem, os que eles conseguiram contratar não acreditavam que venceriam. Eles só iriam atrasar algumas potências e iriam embora se vissem que os deuses poderiam vencer, mesmo com a menor chance. A desculpa deles é que eles não queriam agravar muito o conselho racial. Se interferirem um pouco, levarão uma advertência, no máximo multa. Mas as coisas serão muito ruins para eles se realmente tiverem um impacto significativo na guerra. Em suma, era um arranjo desfavorável.
Ainda bem que ele não estava contando com eles para tirar os deuses dessa crise em que estão. Ele estava colocando a maior parte de seu esforço em cultivar mais deuses celestiais. Seu anúncio de restabelecer as batalhas pelo progresso tinha corrido bem. Mas as coisas começaram a piorar, quando alguns deuses começaram a reclamar que as batalhas eram injustas e unilaterais. Eles ficaram descontentes, porque os grandes deuses que são fracos em batalha estão emparelhados com os fortes. Isso levou alguns a se recusarem a lutar e basicamente a se rebelarem. A batalha acontecendo no plano divino agora é porque um grande Deus se recusou a honrar o que ele chamou de estratagema, para se livrar dos fracos. Eles estão certos, claro. Isso é exatamente o que ele está fazendo. Ele está tentando criar uma forte força de celestiais e teve a oportunidade de determinar quem luta contra quem. Não há como ele permitir que uns grandes deuses fracos se tornem deuses celestiais fracos. Sobre seu cadáver, algo que ele está tentando evitar. Nem todos os grandes deuses são fortes, por exemplo, o pecador que é o deus da comida e da culinária. Esse domínio só serve para cozinhar e comer. De que serve isso em uma guerra pela própria sobrevivência do caminho dos deuses? Talvez ele seja capaz de preparar uma boa refeição que fará com que os exércitos do plano principal reconsiderem sua opinião sobre os deuses. Isso nos leva a esse grupo de grandes deuses no corredor da morte, os novos grandes deuses. Eles não são o primeiro lote e provavelmente não serão os últimos. Sua ascensão se deve a muitos fatores. A maioria deles são substitutos dos grandes deuses que morreram no confronto na fronteira. As mortes sem precedentes criaram um grande vazio nas fileiras divinas. Outros se tornaram deuses porque alguns grandes deuses escolheram cair devido à desistência ou à falta de vontade de participar dos desafios injustos. Mais e mais deuses estão ascendendo no momento, mas ele chamou grandes deuses aqui não por causa de nenhum tratamento especial ou boas intenções. Este lote de novos grandes deuses servirá como forragem para criar mais celestiais. Eles apenas ascenderam, então eles estão mais fracos. Eles nem mesmo têm a força total dos grandes deuses, nem têm a riqueza ou a influência de um. Eles serão melhor usados como fertilizantes para outros deuses mais fortes e capazes. Também será muito mais fácil de realizar. Ao contrário de outros grandes deuses que acumularam sua força e forças por anos, eles não podem oferecer muita resistência. Eles só podem vir aqui, comer sua boa comida, ficar ressentidos com isso e depois serem sacrificados pelo bem dos deuses. Nós comemos sua comida. Qual é o seu plano para nós? Croft perguntou impaciente. Eu serei honesto com você, mesmo que você não tenha sido honesto comigo sobre o peixe. Eu serei o Deus maior. É uma pena que vocês tenham se tornado deuses. Como você deve ter suspeitado, muitos deuses morreram. Nós somos em guerra com o Conselho Racial do Plano Virut. Eles não nos querem mais. Eles querem acabar conosco. Então muitos deuses morreram. Você não é o primeiro lote. Estamos em guerra e precisamos reunir todos os nossos recursos juntos. Planejamos criar mais deuses celestiais. Vocês poucos sortudos serão úteis para esse plano. Devo agradecer por trazer a divindade dispersa de volta para nós. Sorte minha. Você deve estar brincando. Como você pode nos tratar assim? Croft gritou. Ele ainda não tinha terminado. Por mais que odiasse fazer isso, ele usou o cartão de sua família. Você não sabe quem eu sou no plano principal. Meu pai é Croft Gastorix da família Gastorix. Pai rico e influente. Ele foi acompanhado pelos outros grandes deuses em pânico. Mas Od nem vacilou, não importa o quanto eles o amaldiçoassem ou ameaçassem. Eu ouvi sobre Croft Gastorix. Mas se ele é seu pai, porque você é um deus? Mentir para mim não vai mudar minha mente. Eu ainda não vou me importar mesmo se você estiver falando a verdade. Estou tão desesperado. Croft sentiu imenso pesar. Ele pensou que sua vida havia mudado para melhor, mas era tudo mentira. Croft. Ele não deveria ter se tornado um deus quando encontrou essa divindade. Ele desconsiderou o motivo da disponibilidade da divindade quando a encontrou, porque pensou que as consequências de se tornar um deus não poderiam ser piores do que sua vida atual. As coisas que ele viu em seu curto período como deus o fizeram suspeitar que os deuses estavam em guerra. Ele não achava que as coisas estariam tão ruins que seu oponente fosse o Conselho Racial. Ele pensou que talvez uns demônios tivessem renovado seu ataque aos deuses. Uma guerra com uns demônios vai e volta, empurra e pulsa, era normal.
Uma guerra com o Conselho Racial significa derrota certa. Croft não sabia muito sobre a história do plano de Virut, mas sabe o suficiente para prever o resultado de um confronto com o Conselho Racial. É uma futilidade ir contra o Conselho Racial. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte 11 erros a tempo. Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.